E se eu lhe dissesse que a parte de você que mais teme é, na verdade, a chave da sua genialidade? Foi esse sussurro, quase inaudível, que atravessou o silêncio pesado do ateliê de Léo numa noite de tempestade. O espaço, envolto em penumbra, era iluminado apenas por um feixe trêmulo de lâmpada pendurada ao centro do teto. As vigas antigas rangiam sob o peso do vento e das gotas de chuva batendo no telhado de zinco. No chão, telas em branco aguardavam, encostadas umas às outras como notas em pauta musical, prontas para ganhar forma. Potes de pincéis empilhavam-se em estantes improvisadas, cada um guardando cerdas endurecidas por cores há muito não utilizadas. Frascos de tinta a óleo descansavam alinhados junto à janela, cheios de promessas secas. Era um cenário de potencial estagnado, a energia criativa suspensa, à espera de um estalo. Léo olhou para o relógio de parede, um antigo mostrador de metal com ponteiros que avançavam tão devagar quanto seu pulso acelerado. Restavam apenas 30 dias para cumprir o contrato com a Galeria Solaris, a oportunidade que podia alavancar sua carreira. O adiantamento generoso garantirá recursos para materiais de primeira qualidade e até uma viagem de pesquisa a um museu europeu. Mas havia uma cláusula implacável. Sem a obra entregue em tempo, o dinheiro seria devolvido e o seu nome, marcado como um fracasso. O peso dessa contagem regressiva pesava em seus ombros como uma armadura de chumbo. Naquela mesma noite, movido por uma curiosidade antiga, Léo subiu ao sótão da casa onde crescerá. As tábuas rangiam a cada passo, revelando sombras que pareciam se mover. Entre caixas de fotografias amareladas e mobília abandonada sob lençóis puídos, encontrou um espelho barroco esquecido. A moldura, entalhada em madeira escura, ostentava arabescos de folhas e pequenas flores, e o vidro, embora embaçado pelo pó, carregava duas fissuras que cruzavam sua superfície como cicatrizes multicentenárias. Ao erguer o espelho, sentiu um frio inesperado, como se segurasse também o peso de memórias ancestrais. Carregou-o de volta ao ateliê, pousando com cuidado num canto pouco iluminado, onde a lâmpada mal alcançava seu reflexo. Logo na primeira manhã, Léo sentiu o magnetismo do objeto. Ao acordar, levantou-se às cegas e caminhou em direção ao espelho. Sua imagem surgiu estaticamente, mas havia algo nos olhos refletidos que ele não reconhecia, um brilho de ansiedade que parecia crescer dentro do próprio vidro. Ele recuou e respirou fundo, tentando afastar o pressentimento de que aquele espelho não era mero ornamento. No fundo, havia um convite silencioso. Olhe para mim e descubra o que você realmente é. Os primeiros dias no ateliê foram consumidos por rituais meticulosos. Léo escolheu telas extra-grandes, mediu cada centímetro com régua de metal, preparou a base de gesso em camadas precisas e lixou cada superfície até atingir um acabamento quase cerâmico. O cheiro acre da massa de gesso misturava-se ao perfume adocicado do óleo secando. Ele dispunha paleta e recipientes de diluente como um químico preparando uma fórmula secreta. Em teoria, tudo estava pronto, mas quando tentou esboçar o primeiro traço, a mão tremeu, a linha vacilou e o gesto soou mecânico. A cor escapava do pincel sem vontade, pingando no chão. Léo sentiu o nó da ansiedade apertar-se no peito. Onde foi parar meu talento? Frustrado, buscou refúgio nos livros antigos que guardava em uma estante. Textos de Jung sobre a noite escura da alma, biografias de mestres artísticos que atravessaram crises, documentários sobre a alquimia da criatividade. Folheou páginas em busca de um atalho para a inspiração, mas tudo parecia distante, conceptual. O talento, que antes fluía com naturalidade, havia secado. E o espelho, impassível no canto, continuava a observá-lo, como um juiz silencioso. Numa madrugada sem lua, quando o mundo lá fora parecia parar, Léo sonhou com o espelho. No sonho, sua figura refletida se fragmentava em múltiplas camadas. Uma parte exibia seu rosto tão cansado, outra, uma silhueta de sombras que pulsavam com feridas invisíveis. Uma terceira, uma versão luminosa, quase etérea. De repente, o reflexo ergueu um pincel, carregado de tinta negra e espessa, uma tinta viva, e pousou o traço no espelho, criando um risco torto que escorria como sangue. Léo tentou recuar,
mas os pés permaneciam cravados no chão. Um sussurro atravessou seus lábios. Mostre-me sua sombra. Ele acordou num sobressalto, coração martelando como se quisesse sair do peito. Sob a lâmpada fraca, olhou para a parede ao lado do espelho e encontrou uma mancha escura, idêntica ao traço do sonho. O terror instalou-se em sua espinha. Aquilo não podia ser coincidência. Os dias seguintes transformaram-se num turbilhão de eventos estranhos. Uma manhã, enquanto misturava pigmentos de vermelho carmim e ocre, Léo deixou escapar sem querer a jarra de água. Ela se estilhaçou no chão, espalhando gotículas que respingaram em sua tela mais promissora, gerando manchas que pareciam chorar tinta. No dia seguinte, o andame que ele mesmo montara cedeu sob seu peso, e ele despencou de quase 2 metros, ferindo o cotovelo. A dor física latejava, mas o golpe mais profundo foi na confiança. Se eu não me mantenho de pé, como acredito que serei capaz de criar grande arte? A cada passo dado no estúdio, sentia o espelho no canto desafiá-lo com seu olhar silencioso. Tentou silenciar o objeto. Cobriu-o com lona preta, acreditando que assim abafaria as vibrações que sentia. Porém, à noite, um filete de luz escapava pelas bordas, projetando sombras que dançavam nas paredes, como mãos invisíveis implorando para serem vistas. Em seus sonhos, os sussurros tornaram-se vozes indecifráveis, e o piso tremeu como se o próprio ateliê estivesse vivo, em guerra com ele. O bloqueio criativo evoluiu para pânico. As pinceladas, antes hesitantes, agora pareciam gritos silenciosos, e as cores se recusavam a assumir forma. Léo acordava antes do sol, imaginando o espelho encarando em silêncio, e cada pensamento o afundava no medo crescente de que jamais voltaria a criar. O ponto de tensão atingiu seu ápice quando o telefone tocou de forma irritante. Do outro lado, o curador da Galeria Solares exigia um esboço preliminar em 24 horas, sob pena de cancelar o contrato e pedir a devolução do adiantamento. A ansiedade transformou-se em fúria contida. Léo socou a palma da mão na parede, sentindo o punho latejar com dor, e gritou para si mesmo: "Eu não falharei." Mas ele sabia, no íntimo, que nenhum grito externo superaria o sussurro interno do espelho. E foi nesse estado de desespero que tomou a decisão mais difícil: encarar a sombra de frente. Na madrugada seguinte, com a chuva ainda tamborilando no telhado, Léo aproximou-se do espelho. Cada passo reverberava no coração. Cada respiração soava como um tambor ancestral. Parado diante do vidro frio, ele inspirou fundo e disse, em voz alta, quase como prece: "Quem é você, realmente?" O espelho tremeu levemente, e por um instante, seu próprio reflexo se desfez em camadas de sombra, luz e cicatrizes emocionais. Era como olhar para dentro de um abismo interno. Nesse instante, uma voz interior, metade conselho da avó, metade urgência primitiva, sussurrou: "Toque o vidro e conheça sua sombra." Léo estendeu a mão trêmula e pousou o polegar na superfície fria. O espelho vibrou suavemente. Por um breve segundo, a imagem refletida desdobrou-se, revelando uma silhueta flamejante que o observava com curiosidade e compaixão. O medo latejou, mas logo se transformou em alívio. Reconhecer aquela parte obscura era reconhecer sua própria força. No bloco de notas, em letra trêmula, escreveu: "Hoje celebrei meu fracasso e recebi minha maior inspiração." E foi nesse momento exato que soube: a sombra, antes carrasca, passaria a ser guia. Na manhã seguinte ao confronto com o espelho, Léo despertou com o sentimento de ter atravessado um portal. Aquele abraço simbólico à própria sombra abrirá uma fresta de coragem em seu peito. Ele entrou no ateliê como se pisasse num território recém-descoberto. Sem anotar esboços ou rascunhos, escolheu um pincel grosso e mergulhou num vermelho vivo, lembrando-se do pulso que latejava na noite anterior. Aplicou a primeira pincelada de forma ampla e confiante, deslizando a tinta sobre a superfície lisa da tela. Foi como se seu corpo soubesse o caminho, sem necessidade de pensar. Cada movimento evocava um fragmento de emoção antiga: a frustração das falhas, o orgulho contido das conquistas e o alívio de aceitar a própria vulnerabilidade. À medida que o gesto se repetia,
Léo sentia a energia criativa fluir com naturalidade inédita. O vermelho sangrento, agora tingido de nuances escarlate e carmim, começou a ganhar contornos, sugerindo formas vagamente orgânicas. Ele alternava o pincel grosso com o menor, criando respingos e salpicos que lembravam respirações aceleradas. O eterno branco antes, que o paralisara por semanas, cedera espaço a um universo dinâmico de camadas e contrastes. Léo parou um instante, recuou e observou a tela de longe, percebendo que ali estava mais do que tinta. Havia um registro emocional, quase visceral, da própria jornada de autoaceitação. O ateliê ecoava com o som do pincel cortando a superfície da tela, ritmado por suspiros e render de tábua sob seu peso. Léo combinava preto intenso para sugerir as sombras internas, deixando o pigmento escorrer em veios que se entrelaçavam ao vermelho, criando veias de angústia e paixão. Em seguida, acrescentava toques de dourado pálido, pincelando delicadamente sobre algumas saliências, um contraponto suave que simbolizava fagulhas de esperança, faíscas de resiliência. Cada cor se mesclava, não de forma homogênea, mas em camadas que traziam à tona as fissuras da alma, convertendo dor em beleza. Enquanto pintava, Léo sentiu o olhar do espelho sobre ele, agora desprovido da lona que tentará instalá-lo. O canto escuro do estúdio parecia ganhar vida própria. O reflexo duplicava o artista em ação, projetando em contraponto a obra que emergia. Em certos momentos, a imitação sutil do movimento pelo vidro o fez hesitar. Mas em vez de recuar, ele abraçou o espelho como parceiro silencioso de criação. Era como se as duas realidades, a do artista e a de sua sombra refletida, se fundissem em coreografia conjunta, impulsionando cada pincelada. No decorrer do dia, Léo alternou entre momentos de êxtase e breves picos de insegurança. Ao se distanciar para checar um detalhe, via fragmentos de imperfeições na composição e duvidava: será que essa vibração de linhas vai causar impacto? Mas logo lembrava do diário onde, em post-it rabiscado, lera: a ousadia da sombra é liberdade. Então retornava à tela com determinação renovada, carregando o pincel com mais tinta e coragem. Esses altos e baixos elevaram a tensão criativa. Cada oscilação de confiança se traduzia em novas camadas de expressão, enriquecendo o diálogo entre luz e sombra. Quando a noite caiu, Léo mal percebera o passar das horas. O ateliê estava irreconhecível. O piso coberto por respingos multicoloridos, pincéis desordenados ao redor da tela enorme e latas de tinta abertas como pequenos planetas de pigmento. Ele sentiu o cansaço nos ombros, mas o impulso criativo mantinha em pé. Aproximou-se do espelho pela terceira vez no dia, a respiração ainda ofegante, e deu um passo atrás para contemplar a cena. No vidro, via duas versões de si mesmo, o artista exaurido e a sombra flamejante, carcomida de limiar, agora iluminada por fragmentos de criação. A sintonia entre eles parecia pulsar em cada centímetro do ateliê. Num momento de sincronicidade, ouviu um estrondo metálico. Voltou-se e viu o espelho vibrar contra a parede, como se reagisse à intensidade do processo. As rachaduras que antes pareciam mapeadas ganhavam vida. Pequenas fissuras irradiavam pelo vidro, traçando novos caminhos. Por um instante, Léo temeu que o espelho fosse desabar, mas não havia nada que pudesse fazer para interromper o fenômeno. Era como se a máquina de sua psique reagisse ao clímax criativo, liberando tensão acumulada. Respirou fundo, virou-se para a tela e emendou uma série de pinceladas enérgicas que imprimiram movimento às formas abstratas. Na madrugada, sentiu que chegará ao ponto de inflexão. A obra parecia quase completa. As cores, antes conflitantes, agora tocavam-se em harmonia selvagem. Ele trocou o pincel largo por um de ponta fina e acrescentou detalhes delicados, filamentos de branco que criavam nervuras de luz, linhas tênues que conectavam manchas escuras como sinapses emocionais. Cada sinal, cada risco, parecia evocar memórias antigas e novos desejos. Era pintura e autoconhecimento em sinergia. Deu um passo atrás, contemplou a composição e reconheceu nela seu próprio processo de cura. A coloração de sombras, o traçado de luzes, a alquimia de contrastes. E, então, ocorreu. O espelho,
que vibrara alguns momentos antes, rangia agora como se estivesse prestes a ceder. Léo pisou em respingo de tinta seca e escorregou, levando a mão ao reflexo. Não agora, murmurou. Mas o vidro estalou de forma aguda, uma nota metálica que ecoou pelo ateliê. Sentiu o chão tremer levemente. O quadro balançou em seu cavalete improvisado. Ele correu, mas, antes que pudesse alcançar o espelho, ouviu outro estalo. Virou-se de costas para a tela, o coração em ritmo de tambor de guerra, e viu o espelho se partir em dois. Os cacos voaram em câmera lenta, rasgando o ar em trajetórias caóticas. Nenhum fragmento o atingiu. Léo permaneceu imóvel, observando o espetáculo de vidro estilhaçado. Em meio aos estilhaços reluzentes, percebeu um silêncio profundo, o ápice de uma sinfonia criativa que chegava ao seu clímax. Aqueles pedaços brilhantes não representavam destruição, mas a culminação simbólica de seu bloqueio. O espelho havia cumprido seu papel. Forçaram a confrontar a sombra e a fundi-la ao processo criativo. Agora, era apenas cenário partido, cacos refletindo a luz de uma obra-prima emergente. O alívio explodiu dentro de Léo, em forma de risada contida. Ele deu um passo atrás e recobrou-se lentamente do choque. Olhou para a tela final. Não um retrato convencional, mas um triplo autorretrato em que luz, persona e sombra se entrelaçavam num organismo pictórico vivo. A composição pulsava com energia e emoção. Era, em todos os sentidos, a pedra angular de sua carreira. Respirou fundo e, com mãos trêmulas de êxtase, tomou o pincel uma última vez para acrescentar um par de traços sutis. Um toque final de branco pura luminescência, selando a alquimia de cores. Quando o telefone tocou de manhã, Léo quase ignorou o som, absorvido pela imensidão da própria criação. Mas a insistência o fez atender. Do outro lado, a voz do curador soou emocionada. Léo, eu vi imagens enviadas pela sua equipe. A obra está incrível. Está pronta para a inauguração. Ele sorriu, sentindo a força renascida no peito, e respondeu: mais do que pronta, ela é minha essência. Desligou e deu um passo atrás, observando os cacos refletidos na parede, agora inofensivos, como fragmentos de uma jornada completada. Essa segunda etapa da criação de Léo nos mostra que a verdadeira libertação criativa vem do embate com nossa própria sombra. Quando permitimos que o medo e a insegurança nos direcionem, construímos prisões de concreto invisível. Mas, ao convidar o lado obscuro para dialogar, seja num espelho, num papel em branco ou num bloco de notas, abrimos caminho para expressões nunca antes imaginadas. A conclusão dessa fase convida você a refletir. Qual espelho interior você tem evitado? Que traços de sombra estão gritando por sua atenção? Faça uma pausa agora. Feche os olhos, respire fundo e imagine aquele espelho. Ele pode ser uma dúvida, um trauma ou uma crítica interna. Pergunte-se: o que minha sombra quer finalmente me revelar? Na manhã seguinte à quebra do espelho, Léo despertou com o corpo ainda vibrando da experiência da noite anterior. O ateliê, iluminado pela luz suave do amanhecer, mostrava cacos reluzentes espalhados pelo canto onde, até ontem, o espelho se erguera imponente. Ele sentiu uma pontada de melancolia, ao mesmo tempo, uma paz inédita. A presença que antes o desafiava agora havia sido fragmentada em 1000 reflexos de si mesmo. Com cuidado, Léo recolheu os pedaços maiores de vidro e guardou-os numa caixa de madeira. Não por medo, mas como relíquia de sua transformação. Cada lasca trazia a lembrança de um momento decisivo. Os acidentes que o forçaram a confrontar o medo, o sonho que o convocou a mergulhar na sombra, o instante em que tocou o vidro, enfim, celebrou o fracasso. Ao empilhar as telas recém-pintadas contra a parede, respirou fundo. A obra-prima estava pronta. Na semana seguinte, o prédio da Galeria Solares pulsava de expectativa. Críticos, colecionadores e influenciadores de arte circulavam entre obras de grandes nomes, mas reservavam um espaço especial para o trabalho de Léo. Quando ele entrou pela porta de vidro, sentiu o peso da história se mover em seu favor. A peça central do hall era sua tela vibrante, iluminada por refletores que destacavam os contrastes dramáticos de vermelho, preto e dourado. O curador, trajando paletó escuro e gravata discreta,
Cumprimentou-o com um aperto de mão firme. Léo, seus traços parecem respirar. É como se a pintura viva. Léo sorriu com humildade, reconhecendo que a sombra e a luz, fundidas em cada pincelada, haviam criado um organismo pictórico maior que ele mesmo. O público iniciou o fluxo. Aproximavam-se lentamente, inclinavam-se para ler as pequenas legendas que explicavam o processo de integração da sombra. Em seguida, recuavam para absorver o impacto visual. Críticos especializados publicaram resenhas entusiasmadas. Destacaram como a obra de Léo resgatava a tradição expressionista ao mesmo tempo em que incorporava uma dimensão junguiana inédita. Comentários em redes sociais mencionavam a autenticidade visceral, diálogo entre luz e sombra e cura emocional em cores. Um colecionador ofereceu já no coquetel de abertura adquirir a peça para sua galeria particular. O próprio Léo quase não se reconhecia no burburinho, sentindo-se, pela primeira vez em muito tempo, seguro de seu talento. Naquela noite, retornou ao ateliê, agora limpo, sem telas nuas, sem lona preta sobre o canto, apenas a caixa com os cacos e um pedaço de giz branco apoiado na mesinha lateral. Sentou-se diante do local onde o espelho ficará, e depois de um instante de silêncio, riscou no chão um círculo com o giz. Colocou dentro do círculo alguns fragmentos de vidro e murmurou: "Obrigado." Era um ritual de gratidão à sua sombra e ao espelho que o guiara. Em seguida, retirou cada lasca do círculo e as depositou numa gaveta, talvez para revisitá-las no futuro, quando precisasse lembrar da força que brotara daquela experiência. Mesmo com o sucesso imediato, Léo sabia que a jornada não terminava na exposição. A integração da sombra era processo contínuo. Nos dias seguintes, retomou a prática de meditação matinal, sentando-se em silêncio por 15 minutos, exatamente o tempo que demorava para aquecer e mover o pincel numa sincronia consciente. Durante essas sessões, revisitava as emoções que emergiram no ateliê: o medo, a raiva, a tristeza, sobretudo, a compaixão por si mesmo. Essas práticas alimentavam não apenas sua arte, mas seu equilíbrio interior. Em entrevistas posteriores, Léo compartilhou parte de sua vivência. Contava como o espelho, antes instrumento de tortura, se tornará portal de autoconhecimento. Revelava o exercício de tocar o vidro como metáfora de coragem, e encorajava outros artistas e criativos a identificarem seus próprios espelhos, medos, traumas ou críticas internas que, ignorados, viram blocos no caminho, mas, quando enfrentados, alavancam talentos ocultos. Em uma palestra aberta ao público, sentou-se ao lado de um fragmento de caco de espelho montado sobre um pedestal de madeira. Antes de falar, bebeu um gole d'água e então, disse: "Este caco me lembra que a perfeição não está na superfície intacta, mas na rachadura que revela nossas veias mais profundas." A plateia o ouviu, em silêncio absoluto. Alunos de arte e admiradores anotavam furiosamente. Um jovem perguntou: "E se não tivermos espelho físico para confrontar nossa sombra?" Léo sorriu e respondeu: "Todos temos um espelho interno, seja uma página em branco, uma crítica que ecoa na mente ou um medo que evita. O convite é o mesmo: toque, reconheça e integre." Enquanto isso, o sucesso de Léo se consolidava. Outras galerias pediam obras, instituições de ensino de arte convidavam-no para workshops e até um documentarista filmava os bastidores de seu processo criativo. As redes sociais viralizaram vídeos curtos de sua performance pictórica, mostrando pinceladas energéticas e o momento em que o espelho se partia. O engajamento ultrapassou expectativas, transformando seu nome em referência para quem busca unir a arte e psicologia profunda. Contudo, em meio a todo esse reconhecimento, Léo mantinha-se com os pés no chão. Continuava reservando um tempo diário para o Diário de Bordeaux, caderno onde registrava, em poucas linhas, aprendizados e emoções. Anotava as oscilações de humor, os insights inesperados durante a pintura e até as reações do corpo a movimentos repetitivos. Esses registros se tornaram fonte de novos projetos: esboços de mandalas simbólicas, estudos de texturas que imitavam fissuras internas, e até um plano de criar uma série de esculturas de espelho estilhaçado, metáfora das múltiplas facetas da psique. Em um domingo chuvoso,
Enquanto limpava pincéis, Léo encontrou uma nota amassada no bolso do avental. Abraço minha sombra. Era uma frase que escrevera no dia em que decidirá confrontar o vidro. Sozinha, a frase trazia o peso de toda a jornada, do bloqueio inicial ao sucesso monumental. Ele sorriu, pegou o bloco de notas e, numa nova página em branco, escreveu: Da próxima vez que sentir medo, lembrarei que minha sombra me conduz à liberdade. Naquele instante, Léo compreendeu que a verdadeira obra-prima não era apenas a pintura exposta nas galerias, mas sua própria metamorfose. O espelho quebrado, os cacos guardados, o ateliê renovado e a comunidade de artistas que se inspirou em sua história compunham, juntos, um mosaico de transformação real. Para você que acompanha essa narrativa, a lição é clara. O espelho que teme pode esconder seu maior presente. Identifique sua sombra, o medo que paralisa, o traço interno que evita, o comentário que ainda ecoa. Encare-o, toque em sua mente ou em um desenho, converse com ele. Permita que a sombra o oriente em vez de aprisioná-lo. Se essa história ressoou em você, comente abaixo eu abraço minha sombra. Curta e compartilhe para que mais pessoas descubram o poder criativo que brota do confronto interno. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana trazemos narrativas que unem psicologia junguiana e storytelling de alto impacto. Lembre-se, a pintura mais profunda que você criará nunca estará inteiramente numa tela, mas na construção constante de si mesmo, aceitando a luz, a sombra e cada cor que surge ao misturá-las. Até a próxima jornada interior.